Pessoal, obrigado mais uma vez. A gente, infelizmente, no programa passado não teve como dar continuidade nos assuntos, que estava muito interessante, com o enólogo Fernando Hausi, da Franco-Italiana. E a gente estava abordando naquela oportunidade a respeito da questão da poda inversa, né? A questão desses novos terrenos hoje no Brasil que estão surgindo por conta dessa técnica. Né? Isso. Bom, assim, no Centro-Oeste e também algumas regiões mais quentes do Brasil, Nordeste, etc., a gente conseguiu se identificar lá o pessoal da IPAMIG, no Minas, né, que acho que foi os meus pais estudiosos nesse quesito, identificaram que os verões, eles eram muito chuvosos, porém os invernos secos, né? E começaram a fazer alguns testes, fazendo o que eles chamam lá de poda invertida, né? Então, o que acontece? Eles podam a uva no verão, né, para que o ciclo dela aconteça no inverno deles, né? E em regiões de mais altitude, né, que nem a Serra da Mantiqueira, ali na Chapada Diamantina da Bahia, né, na região de Brasília, ali nas proximidades de Brasília e Goiás, ali onde já tem 980 metros de altitude, 1.000 metros às vezes, consegue ter essa amplitude térmica entre dia e noite, né? E aí começaram a fazer esses testes e hoje tem aí já alguns resultados bem legais, né, de vinhos aí bem interessantes no que diz respeito às podas invertidas, né? A uva mais plantada naquela região Syrah, por ser uma uva mais camaleão, né? Ela se adapta muito bem a vários microclimas no mundo hoje, né? O Syrah. E lá o Syrah tem um destaque, né? Então abrange todo o território ali do interior de São Paulo para cima ali já começa, né? Nós terceirizamos uma vinificação para uma proprietária lá em Marília, né? Produzimos um vinho com uvas de Marília, São Paulo, né? Que até então legal. Era uma coisa... Você nunca imaginava que uma região daquela vai gerar vinhos, né? Mas o processo é assim, então colhe-se a uva, né, no ano, e aí a videira entra em stand-by. Entra em dormência. Aí o que acontece? Normalmente se faria a poda na saída do inverno. Nesse caso, é feita essa poda ou não? Deixa-se ela com os galhos da safra anterior? Não, é feita a poda. Feita a poda. Só que o que não acontece é o que acontece aqui no sul, por exemplo, ela não dorme. É isso, porque causa que é calor, né? Ela ativa não tem redução de temperatura, não tem... Isso. Então, o grande desafio nisso que a parreira, a videira, ela fica num ciclo contínuo, né? Então, o desafio agora vai ser analisar aí no futuro a idade desses vinhedos, né? Como eles quanto que esses vinhedos vão aguentar, né? Porque não é o comum dela, né? O comum dela é ela produzir, ela hibernar durante o inverno e produzir de novo, né? Quanto que esses vinhedos vão aguentar? Primeiro, né, que eu acho que as pesquisas estão se aprofundando nisso. O São Francisco tem um histórico ali, né? Vale do São Francisco. Isso, mas daí lá não tem poda invertida. Lá toca direto. Toca direto. A média 2,5 safras por ano, né? Nossa. Então... Muito louco. Acho que é o único lugar do mundo que você tem o broto, tem a planta desenvolvendo e ela madura no mesmo lugar. Madura no mesmo lugar. No mesmo lugar então, você tem tudo, né? Uma vinícola nunca para, né? Que nós aqui só usamos os tanques, prensas, desengaçadeiras, 2, 3 meses, né? Nossa. Lá eles usam o ano inteiro. Que coisa maluca, né? Só que o que acontece? Naquele microclima específico do Vale do São Francisco ali, ele não tem muito essa questão da oscilação térmica, né? Então, uma região mais baixa, né? É calor dia e noite e tal. É cedo dizer ainda, né? Sobre a situação qualitativa, né? Mas o que importa é a iniciativa, né? Tem um testard da Miolo, né? Que foi feito lá e tal, que eu não cheguei a degustar ainda, mas o pessoal fala bem. A gente provou ele. Interessante o vinho. 16 de álcool, né? 15,5. Alcoólico bem. Pancada. Então, enfim, o Brasil não foi explorado, acho que nem 20% do seu potencial vitícola ainda, incrível, né? Tem muita coisa para aparecer. Isso começou a surgir pela vinificação tradicional, pelos alguns microclimas adequados ao vinho, algumas áreas, né? Então, saiu de Bento, que é mais tradicional, já apareceu São Joaquim, daí já aparece ali Vacaria, entre outras áreas, Campos de Cima da Serra. Aí, de repente, entrou a poda invertida. De repente, meu Deus, agora São Paulo, Rio Minas, a região de Chapada Diamantina, Goiás, Goiás, Rio.
Rio, né? Eu vi. Rio de Janeiro. Isso que é uma pontinha lá faz, né? Espírito Santo. Estão fazendo uma vinícola bem bonita lá. Que coisa, né? Você vê? Meu Deus, é muita coisa que vai aparecer. Então, o que acontece? Até por isso... É por isso que a Franquitano ela tem essa estratégia, né? Não colocar seus pés para calma. O Brasil tem muito ainda a crescer, né? Tem muito ainda experimento a se fazer. Né? Então, se a gente colocar todo o nosso potencial no microclima apenas... E muita uva para se explorar, né? Muita uva para se explorar. Paraná mesmo, né? O Paraná mesmo. Agora... tem iniciativas em Guarapuava, em Pitanga. Eu vi uma que eu até tive a oportunidade de provar, vinhos muito bons, por sinal, em região de Ametista do Sul. Lá que é uma região que era muito tradicional na extração de ametista, na pedra, e agora tem uma vinícola. Eles usam essas antigas extrações de minério, que são... E fazem a guarda do vinho, a exploração assim, comercial, turística do lugar, nessas antigas minas de extração de ametista. Tem uns vinhos interessantes lá, bem legal. Isso aí já quase é Paraná, ou Santa Catarina, não lembro, mas praticamente divisa com a Argentina ali. É bem interessante. É uma vinícola bem bonita, né? É bem interessante. Lugares que você jamais imaginaria, né, produção. Mas isso é só o começo, né? É só o começo. Então, o que realmente pro viticultura brasileira deslanchar, a primeira coisa que a gente precisaria realmente era que o consumidor acreditasse um pouco mais, né, nos vinhos brasileiros. Imaginar que aqueles vinhos de 15, 20 anos atrás não existem mais. Não. Hoje os vinhos brasileiros eles mudaram muito. Tem conquistado aí não só prêmios nacionais, mas vários prêmios internacionais. A nova geração de enólogos está comprometida com qualidade, entendeu que eu colocava qualidade nas garrafas ou sumia. E o acesso a essa tecnologia nova, sim, né? É comunicação, muito boa, né? Transporte hoje em dia, tudo. Então a gente tem tem condições aí de surpreender o consumidor, né? Então o consumidor abrindo essa porta para que as vinícolas brasileiras possam estar mostrando os seus vinhos, né? Já nos ajuda. E lógico, eu acho que as burocracias aí... tributação do vinho podia ser melhor, ela nos ajudando aí seria, né, uma coisa extremamente muito boa. Já tem uma base de conhecimento boa, né? Que foi gerada com os estudos, os experimentos, os resultados obtidos, né? Isso está sendo incorporado, né, na produção dos novos vinhos e nas novas pesquisas. É isso que eu tenho observado. Que tem a Epagre, Santa Catarina, faz um trabalho, Rio Grande do Sul da mesma forma, o Paraná acredito que da mesma forma. Até vou me informar e me pesquisar um pouco a respeito também. Aqui no Paraná a gente tem... a gente está no desafio ainda de cultivar mais uvas, né? Nós temos o programa Revites do governo atual, né, foi no governo passado, no governo estadual passado, e se não me engano ele progrediu agora, né, que é um programa de capacitação, mas começando pela base mesmo, né, porque o que acontece, ele é um produto derivado da agricultura familiar, né, é uma maneira de evitar que pequenas famílias com pequeno espaço com uma área pequena, né, que não consegue produzir commodities, né, consiga produzir uma uva para a indústria, né? Nós temos hoje a Zan Lorenz aqui, né? Que consome milhões e milhões e milhões de quilos de uva. É um dos maiores do Brasil, né? Em produção de vinho. E que, né, essas uvas, enfim, infelizmente vem do Rio Grande do Sul, né? O Paraná teria total condição de ser organizado e adaptado para o setor industrial, né? Porque uma coisa é o produtor ter uva para varejo, para vender lá, né, para consumo in natura, né? Uma coisa está formatada para produção industrial, né? Estando essa formalizada seria uma grande potência aí que poderia adquirir e até uvas até mesmo no entorno da região metropolitana, onde o turismo também se agregou muito consumo, né? E as uvas realmente vitiviníferas, produtores mais caprichosos que têm a intenção de ter a paciência de esperar as variedades, né? Porque é muito complicado, né? Tipo, você planta a variedade lá, vamos plantar 5 variedades aqui, né? Plantar um pouquinho. Aí 5 anos depois você ficou sabendo, essa aqui deu certo. Nossa. Aí beleza, agora vamos fazer vinho dela.
derruba tudo aquilo e planta a variedade. Só daquela variedade. Só daquela variedade, mais 5 anos, né? Meu Deus. Então é um processo de paciência, né? Não é fácil. Mas, Fernando, no programa anterior você falou que esteve na França por um período, morando, se não me engano, na França. Sim, né? sim. Conta um pouco dessa experiência que você teve por lá e qual que era o objetivo seu, né? Tendo esse contato lá com a França. O objetivo era vinho? Era aprendizado? Sim. Estávamos fazendo uma safra na Franca Italiana em 2006. Na safra 2006, 2007. Safra 2007. E alguns franceses foram fazer uma visita na vinícola, né? E viram eu trabalhando, né, elaborando os vinhos lá e tentando, né, fazer tecnologia sem tê-la. Né? Refrigerar os tanques com água por fora, com ventiladores, enfim, né? Dá um jeito de segurar a temperatura. Então, né? Enfim, eu estava fazendo... Eu tinha o conhecimento que eu tinha que fazer, mas às vezes não tinha equipamento naquela época, né? A vinícola não dispunha de equipamento na época. Aí, eles começaram ali por a vinda aqui por Curitiba, né? E foram visitar e eram produtores de champanhe e um produtor de Sancerre e um enólogo. Que legal! Né? Áreas ícones do mundo do vinho. E naquela época eu tinha feito censurado 2005, né? E eu presentei ele com uma garrafa censurada 2005 e eles desceram, foram até a Serra Catarinense, até a Serra Gaúcha e tal. Daí na volta, quando eles voltaram para Curitiba, para daí voltar à França, na viagem eles tomaram o vinho e aí foram até na vinícola, né? Eu quero falar com o rapaz aí e tal. Eu falei, eu tô bem e tal. Eu queria fazer um convite com você, você não quer fazer uma safra com a gente lá e tal. Que legal, pô. Aí eu falei, você está me convidando por educação, você se complicou, né? Porque eu vou mesmo, né? Eu, não, pra você, eles deram os contatos e tal. Aí, beleza. Aí, fui lá, comecei a fiz umas aulas particulares, um intensivo de francês lá e quando foi em agosto eu fui fazer a safra de 2007 lá. Que legal, que região que era? Celles-sur-Orce, onde eu fiquei inicialmente, né? Em Celles-sur-Orce, que ele fica próximo da maior cidade ali, chamada Troyes, onde tem uma Gate Pressoir, né, que é uma unidade de vinificação de vinho base de champanhe, né? Que bacana. Então todas as uvas vinificadas cultivadas, né, naquela região específica de champanhe, essas uvas são levadas até essa Gate Pressoir, né, e faz a prensagem, a elaboração do vinho base. E depois os caminhões levam o líquido até Reims, nas grandes casas, né? Então chegava ali as uvas de vários produtores cadastrados nas vinícolas, né? Então chegava a uva da Moët Chandon, da Dom Perignon, etc. Que legal, olha, interessante. E nós fazíamos o vinho base ali e depois carregávamos os caminhões e eles iam finalizar em Reims, onde é a capital de Champagne, né? A safra finalizando em Champagne, eu fui vinificar Chablis, né? Fiquei um bom tempo em Chablis também, ficando Chardonnay, tá? Por isso às vezes minha paixão pelo Chardonnay, né? Mas tem um Chardonnay lá que também eu vou te contar, né? Todo mundo fala, Fernando, por que você não faz outros vinhos brancos, né? Mas eu acho... É que o potencial dela é incrível, o Chardonnay, né? E aqui na região sul do Brasil, ele é fantástico. Ela consegue um resultado assim legal, né? Incrível. Consegue fazer um vinho nível internacional aqui. Elegante, né? Estruturado, o sabor dele é incrível, persistente, de longa guarda, consegue vinhos incríveis. E aí depois passei fiz um pouco de vinho ali na Borgonha e depois finalizar em Sancerre, né? Sancerre ficando Pinot Noir e Sauvignon Blanc. Que legal. Foi uma particularidade, experiência, né? Isso, uma baita experiência, hein? Uma experiência incrível, até como ser humano, assim, né? Entender que aqui no Brasil, às vezes a gente é um pouquinho relaxado, porque a gente tem tudo, né? Tudo muito fácil aqui, né? É incrível, né? E lá eles, assim, nossa... Lá, tudo que eles sofreram no passado, a história deles, né? Faz com que... E todo mundo faz vinho, né? Então, em Sancerre, por exemplo, ou tem o cara que solda trator, ou tem o cara da mercearia, ou o cara faz vinho.
Que coisa, né? Então a competição deles ali é bem grande entre eles, né? Então, o que acontece? Os mais caprichosos conseguem fazer vinhos diferentes, né? Então, é o que eu aprendi lá, que eles fazem melhor que a gente. Não, eles são mais caprichosos, né? Os detalhes, né? Tipo, normalmente vinhos, eles são feitos soma de detalhes, né? Quem consegue agregar mais detalhes desde a colheita até o processo, até que for dentro da garrafa, né? Consegue realmente fazer vinhos diferentes, né? Então, esse é um dos maiores conceitos que eu trouxe de lá. Que ser detalhista não é exagero, é regra. Quando você quer realmente fazer vinhos diferentes, né? Sobre isso, lembra que a gente foi buscar no aeroporto o tetraneto da Adelaide Ferreira? A gente fez um evento uma vez com o pessoal da Quinta do Valado, o João. E aí, eu toquei no assunto, né, que no Brasil era difícil produzir vinho. Ele olhou para mim e falou, difícil? Aqui vocês plantam a videira, cresce. Lá eu tenho que arrumar o solo, um douro, né, separar pedra de solo, às vezes puxar solo lá de baixo do vale para a planta começar a crescer. No meio da pedra. Fazer todas aquelas taipas para daí eu produzir o vinho. O conceito de dificuldade deles é diferente, né? Totalmente. Mas aqui tem um imposto. Lá não tem. Lá é tudo a mesma coisa. É só uma questão de você achar por onde, né? Achar o caminho. Cada um tem que achar o seu caminho. Aqui nós temos umas dificuldades e lá eles têm outras. Nada o Chile está numa zona desértica, é fácil. Não é, vai lá para você ver. Não eu vejo pela Argentina, tudo lá é bom, mas os caras vão fazer cota de água lá, do degelo, para poder ter água para irrigar a videira. Exatamente, né? É só você abrir o classificado de venda, sei lá, não sei quantas mil vinícolas tem para vender, né? Não é fácil. Só o vinho, toda a atividade tem sua peculiaridade, né? Mas é que aqui no Brasil, se você plantar no asfalto, um pé de Cabernet Sauvignon, ele vai ir. Vai. É muito fértil o solo, a condição climática, a água, o acesso à água, né? Então aqui a gente não tem terremoto, não tem neve. Meu Deus, é uma coisa muito louca, né? O conceito de dificuldade é outro. O conceito de dificuldade exatamente. Tem que, no lugar de neve, estocar comida e tal. Então, o que acontece? Eles acabaram evoluindo pela dificuldade que tiveram. Né? Eles tiveram que criar tecnologias para sobreviver, e depois de criar tecnologias para fazer as coisas num custo menor, e depois tiveram uma coisa para ser competitivo. A gente vê isso por várias histórias do mundo do alimento, né? O bacalhau, a salga, né? Que é o processo, o bacalhau é um processo de salga para conservar o peixe. Você pode ter várias variedades que você vai chamar de bacalhau, porque é um método, né, de conservação. O mais tradicional para nós é o gás morro, mas é um método de conservação, né, para você não perder o alimento. Como você tem lá os pernils, né, o pata negra, você tem os presuntos italianos, mas são métodos de conservação, né, no final das contas, que acabaram se refinando, né, no final das contas. Exatamente. Né? Mas é a dificuldade que faz isso acontecer, né? Exatamente. Só existem esses produtos porque sofreram essas dificuldades, né? Na história do vinho do Porto lá, né, que os caras colocavam os barris para velejar, levavam água, apodrecia, né? Daí começaram a levar água e vinho, né? O vinho chegava a uma altura que vinagrava, né? Daí começaram a água, vinho e mosto, né? Fermentando, né? E o vinho durante a fermentação gerava gás, né? E aguentava um pouquinho mais de tempo, né? Até que chegou um maluco lá, pegou um barril de mosto, né? Pegou um monte de garrafa de rum, jogou lá dentro, alcoolizou aquele... Fortificou aquele mosto, né? E o vinho aguentou a viagem toda, alimentava a galera porque era doce, deixava os caras doidão, que era a intenção, né? Só que daí surgiu um problema de ele chegar de melhor lá. O que vendia em Portugal era um, que chegava lá era outro. E aí nasceu o Rubi e o Tawny, né? Então, imagina, foram lapidando esse descuido que o cara teve, né? E chegaram no vinho do Porto. Assim como o presunto, assim como o bacalhau. Uma dificuldade. Foi uma dificuldade que foi. Que o vinho, de certa forma, é uma forma de você preservar, né? De você conservar uma fruta, né? Sim. Você tem muitas características da uva aqui dentro do vinho, né? Porque se, por exemplo, você não fizesse, a uva tá madura lá, você não conseguiu comer ela toda, né?
o vinho, né, você consegue guardar, vamos dizer assim, né? A maioria das vinícolas hoje, elas cuidam muito disso, porque o grande inimigo do vinho é o ar, é o oxigênio. Né? Já vista quando a gente deixa a garrafa de 2, 3 dias abertas, né? Como o vinho muda, né? O famoso vinagrar, né? Então, isso na vinícola trata com muito zelo. E depois a gente cuida tanto, daí vem o cara coloca na parede em chinês, é foda. Não, daí você vê assim, meu Deus, fiz com tanto carinho, né? Tipo, a confeiteira fez um bolo lindo, daí chega alguém lá e lá no meio dele com uma marreta, né? Meio espancar o coitado. Bravo. E em questão de projetos novos, como é que tá? Vocês têm essa linha tradicional, mas sempre tem alguma inovação, algum vinho diferente, né? Sei que você tá trabalhando com Chardonnay agora, né? Diferentão. Sim, a gente vai lançar agora, na próxima semana aí, uma linha chamada Rodolfo, né? Então a gente tem a linha Josephine, sim. Que são vinhos que levam o Pinot Noir e o Chardonnay, né? Duas uvas clássicas francesas. Certo. Que é uma característica de vinhos mais leves, né? A gente tem a linha Sincronia, né? Que tem um perfil mais moderno de vinhos, né? Mais sul-americanos, assim. Temos Merlot, Syrah e Malbec. Legal. O Syrah é cultivado aqui em Porto Amazonas, no Paraná, inclusive. E nós temos o Censurado Cabernet Sauvignon, que é o nosso ícone hoje, né? Os espumantes, Chardonnay Blanc de Blanc, que é o Sincronia. Rosé, Sincronia também, feito de Merlot. E o Cuvée Star Brut, né? Que ele é Chardonnay e Pinot Noir com 36 meses, que daí já é um espumante mais estilo champanhe. E temos a linha Paradigma Roto, né? Que é uma linha de edição limitada de vinho, que a gente chama de vinhos de autor, né? Que realmente é uma linha de vinhos que a gente não tem responsabilidade de relançá-los, né? Só em situações, assim, safras boas. Isso, exatamente. Ou o resultado de grandes safras ou ousadias enológicas, né? Então a gente tá lá com o Malbec, né? Que é o Malbec que a gente fez uma relação de sólido e líquido. A gente drenou parte do líquido e concentrou mais sólidos e menos líquidos. Que legal. Falar Malbec já lembra de Argentina, né? Não tem como, né? E esse Malbec, você extraiu ele da onde? Esse é de Vacaria. Vacaria. Né? E só que o que acontece? Nessa concentração o vinho ficou super concentrado, né? Daí ele precisou de 30 meses de barrica francesa nova, né? Nossa, que legal. Um vinhaço. E também o Cuvée Taná, né? Que são essas duas barricas 2012 cortadas com duas barricas 2014, né? Que esse corte resultou num vinho de 15,6 de graduação alcoólica, né? Nossa. Que é um vinho realmente de contemplação, assim. Que legal. Muito bacana. E agora vai ser lançado o Rodolfo, né? O Rodolfo é o oposto do Josephine, né? Que vai ser uma linha de vinhos mais francos, assim, né? Então vai ter um Chardonnay, onde a gente teve a vinificação integral em barricas, né? Então, como é que funciona a vinificação integral, né? Nós pegamos o mosto, né? O suco integral do Chardonnay e colocamos em barricas novas e o processo é feito tudo ali dentro, diferente que do vinho tradicional, a gente faz a fermentação em inox e posteriormente passa em barrica. Entendi. Esse é 100% já direto da barrica ele já vai para a garrafa, né? E ele fica com as borras dentro das barricas, né? Onde nós realizamos o processo chamado batonagem, que nós passamos um aparelhinho onde essas borras são levantadas e o vinho sempre fica incorporado às leveduras, né? Trazendo a característica amanteigada ao Chardonnay. Que legal. E um Cabernet Franc, né? Da Serra do Sudeste, com 18 meses de barrica, assim como o Censurato, né? Então, 2 vinhos aí, já na linha de vinhos premium aí, bem bacanas. Que legal. Como é que você definiria, assim, por exemplo, já que a gente está provando um Cabernet, assim, um Cabernet da Serra Gaúcha, por exemplo, para um Cabernet de Santa Catarina, ali, de São Joaquim, por exemplo? Como é que você definiria, assim, de maneira bem rápida, assim, esses dois estilos de vinho? Então, o Cabernet da Serra Gaúcha é um Cabernet um pouco mais difícil, né? Dependendo da característica de maturação plena. Eu acho que realmente Serra Gaúcha não é o lugar ideal para o Cabernet Sauvignon, né?
eu já prefiro mais a trabalhar com Merlot do Vale dos Vinhedos, ali do Menção de Origem, do que provavelmente o Cabernet Sauvignon. Mas só reparar que as vinícolas têm bem pouco Cabernet Sauvignon. A vinícola daquela região, né, tem pouquíssimos Cabernet Sauvignon. Porque realmente tem essa... não consegue, às vezes, levar na maturação plena e tem essa característica do vegetal. Mas quando acerta, produz belos Cabernet Sauvignon. Esse é o desafio, né? Essa irregularidade da safra. Exatamente. Assim. Agora, já a Serra Catarinense, ela já tem uma regularidade, né? E lá que você consegue um ciclo mais longo, né? Então, vai colher o Cabernet Sauvignon lá em abril, praticamente. Né? Então, passa toda a parte chuvosa e pega só a parte seca na hora que o Cabernet Sauvignon está amadurecendo. Que legal. Então, com certeza, uma das grandes uvas da Serra Catarinense. Agora, lógico, está tendo um destaque para as variedades italianas aí, que estão surgindo. Mas se pensar nas variedades francesas, o Cabernet Sauvignon, na minha opinião, é um grande destaque. Porque consegue, né, chegar num período seco. E existem alguns degraus quando o frio se antecipa, né? Eu já vi São Joaquim gear com a uva em cima da planta. Nossa, né? Isso é um desafio lá. Como gia, né? Como tem frio. Exatamente. Mas são exceções que acontecem, né? Sim. São exceções. E a característica realmente dos Cabernet Sauvignon da Serra Catarinense é ser muito longevos. Né? Isso é muito legal, né? Eles são vinhos extremamente longevos. Nós fizemos no projeto Wine Club lá na vinícola, a gente tem o Wine Club franco-italiano, um Cabernet Sauvignon em 2009. Que legal. Nossa. E degustamos recentemente lá, o vinho ainda super vivo, né? Estruturado, então, bem complexo. E mais complexo, né? Que como ele já evoluiu um pouquinho em garrafa, Então, tem essa característica. Porém, se a gente for encarar a realidade, como ela é, né? Como que a vinícola faz? Produz vinho longevo e tal, muito custo, tal, né? Muito tempo parado. Aí chega muito caro para o consumidor e tem toda aquela briga, né? Então, agora você vê as vinícolas um pouco migrando até para as relações de uvas italianas, não só porque essas uvas italianas estão se dando bem, estão mesmo, né? Eu vejo exemplos lá bem bacanas, né? Que realmente o Cabernet Sauvignon ele acaba ficando... É um desafio ele acaba ficando oneroso, né? Coisa. O vinho acaba não ficando competitivo na ponta. A gente vê muitas vezes o vinho até vem cravado no rótulo, né? Vinho 100% Cabernet Sauvignon, ou 100% Merlot, enfim. Mas às vezes tem lá um 4%, tem um 5%, 10%, às vezes de uma outra variedade para dar aquela estrutura que faltou ali, né? Pro vinho final, né? É um ajuste natural, né? Com outra variedade, né? Na linha, não sei se tem algum assim que você precisou fazer. Não, isso é lógico, isso é comum hoje na viticultura, né? Existe e a legislação, né? Cada legislação de cada país determina a característica de ser varietal, né? Então, existe uma porcentagem, né? Existe país, por exemplo, assim, se eu vinha Cabernet Sauvignon, 70% dele tem que ser Cabernet Sauvignon, 30% pode ser outras uvas, né? Isso é muito usual. Mas, obviamente, que é feito isso só em exceções, quando você realmente quer fazer um vinho varietal. Sim, sim. E, às vezes, é feito por cultura de determinadas regiões, né? Se a gente for pensar assim, o Chile... com tudo o Carmener que tem no Chile, eu não vejo tanto rótulo Carmener, né? A gente costuma sempre dizer na loja, né? Ela é emblemática por ser redescoberta lá, em 94, né? Que foi o ano que ela foi reencontrada. Estava tida como extinta, mas assim não é a principal uva mais plantada e nem é a mais premiada, né? Do Chile. A Cabernet Sauvignon lá é uma outra história, né? Mas a Cabernet lá acaba sendo a rainha das uvas para eles, né? Se for ver em termos de produção, premiação, ela... Sim. Não só eu tenho minhas dúvidas em relação à produtividade. Eu ainda acho que o Carmener é mais produzido que o Cabernet Sauvignon dentro do Chile. É mesmo? Né, Bonarda e Malbec. Bonarda. Né? A Bonarda, na Argentina lá, meu Deus. Exatamente, se for pegar os dados, né, da viticultura
da viticultura argentina, você tem um pouco num susto, né? Pô, onde é que vai todo esse Bonarda, né? Então... Só tem roda e tudo quanto é uva mesmo do Bonarda, mas cadê o Bonarda ali? Mas assim, lá, não é, né? Todo país tem a sua característica sim. E as suas uvas que chamam mais atenção. E dentro, às vezes, das próprias denominações de origem, né? A Bordeaux, por exemplo, tem mais Cabernet, tem mais Merlot, tem mais... né? Então, cada característica, cada região tem uma região, né? Fernando, tem algum vinho que você bebeu e você falou, nossa, isso realmente é fantástico, isso é fora da curva? No mundo geral, assim, aquele assim que foi um impactante. O legal do vinho é isso, né? Isso é bacana, né? Acho que eu vejo assim, né, eu trabalho com vinho porque sou apaixonado por vinhos, né? Se eu não trabalharia com vinho, ia fazer uma outra coisa mais de pessoas normais. É tanta luta, né, nesse mercado. Mas só que esses desafios, essas nostalgias que nos deixam vivos, né? Quando porque você bebe tantos rótulos, né? Às vezes os consumidores se diversificam para quê? Para serem impressionados. Eu fico muito triste quando eu vejo consumidores que compram caixas e caixas de catena. Do mesmo. Por exemplo, ele não quer ser impressionado, ele quer tomar um vinho que ele gosta só, né? Tipo, manter o padrão. E perde essa essência de viajar pelo mundo, né? É uma oportunidade que a pessoa perde, né? Agora, recentemente, saiu um resultado no concurso da França, que inclusive... Não vou divulgar aqui para não ser primeira mão, porque não organizou lá ainda, mas onde a Franca Italiana ganhou um prêmio em Bordeaux, na França. Pô, que legal! Nossa, que agora eu fui ver lá nas vinícolas sul-americanas, né, uma vinícola chamada Puna, na Argentina, de Salta. Né? Então, nenhuma vinícola de Mendoza ganhou uma premiação lá, mas a vinícola de Salta, pô, foi lá, né, em uma região não tão explorada, Argentina, né, uma região de Salta. Né? Vinícolas chinesas. Pô, 3 vinícolas chinesas. Eles estão evoluindo. Né? Esses caras estão correndo atrás, né? Então, assim, o legal do vinho é isso. É você se surpreender com, sério, o vinho chinês, né? Agora eu tô curioso pro vinho chinês, né? Tentar, agora eu vou lá, anotei os rótulos e tal. Eu quero, numa viagem, alguma coisa, conhecer esse vinho, né? Dentro da própria Europa, né? Agora começou com a onda dos super toscanos, né? E já vê uma migração já de outros, de ousadia, né? De plantar as outras uvas em denominações que não tem nada a ver, né? Então, pô, eu sou surpreendido. Os resultados são incríveis, né? Mudam muito, né? Aqui no Brasil, né? Agora pode vai verificar a uva da Chapada Diamantina da Bahia, né? Então, a primeira vez que fui para lá, a gente iniciar esse projeto foi em 2018. Né? Então, eu estou super ansioso para ver o resultado do que vai chegar, né? E o objetivo é se surpreender. Mas, muito bacana. Muito boa conversa. Mas, gente, acho que o que a gente precisava extrair do nosso querido amigo Fernando. A gente agradece muito a visita, agradece muito o privilégio de poder bater um papo, você expor um pouco do conhecimento do mundo do vinho. A gente teve o privilégio de conhecer, provar aqui o Censurato, que é um vinho incrível, muito, muito bem feito. Vinho brasileiro, feito aqui na região de Colombo, região metropolitana de Curitiba. É um vinho que quem não conhece a vinícola vale conhecer. A vinícola fica aberta para visitação quais dias da semana? De segunda a sábado. Né? Fica aberto de segunda a sábado, né? Peço pro pessoal seguir a gente lá no Instagram, né? Vinícola Franca Italiano. Bacana. A gente tem todo o contato do turismo, degustações, etc. Tudo via WhatsApp, né? Então entrar lá na nossa rede social ou propriamente no Google, já tem lá nosso contato do WhatsApp, né? É bem tranquilo lá para estar recebendo o pessoal lá, poder conhecer a vinícola, poder fazer uma degustação. A gente tem o Wine Garden, né, que a gente dispõe o jardim ali também, com umas toalhinhas e tal, para que as pessoas possam passar um momento conosco lá. Que bacana. Eu já tive o prazer de conhecer. É um local muito agradável, muito bacana. A estrutura é muito bonita, né? Muito bem feita. Nossa, incrível. É um projeto bem, bem legal. E pertinho aí, ó, o pessoal quer ter um programa de fim de semana diferenciado, bacana. Vale a visita. A pessoa vai gostar muito, vai curtir. E
E você que está nos assistindo, se tiver qualquer dúvida ou sugestão de tema, pode entrar em contato com a gente, converse com a gente, que a gente inclui aqui nas próximas gravações, né? E aí assim a gente leva mais informação para você, ficar mais inteirado sobre os vinhos, para você agregar esse conhecimento, né, sobre essa bebida maravilhosa. Né? Isso aí. Gente, obrigado mais uma vez. E mais uma vez lembrando, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Até o próximo programa. Um grande abraço a todos. Até mais.